Boa noite. Teve a vida por um fio, sobreviveu e agora conta a história num livro que retrata a sua batalha contra um inimigo feroz e inesperado. Nos próximos 30 minutos vou estar de caras com Reinaldo Giannichini, um dos mais célebres atores do Brasil. Boa noite, Gianni, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado. Nos últimos 2 anos a sua vida foi uma mistura de drama, suspense, tragédia e teve um final feliz. Concorda que daria um bom argumento para uma novela? Já me disseram isso várias vezes. Ou filme, né, também, né? Ou um filme. É, verdade. Mas esse livro, na verdade, que eu estou lançando agora, que a gente lançou com muito sucesso no Brasil, fala muito dessa hipótese, né, de virar um filme, porque ele é totalmente cinematográfico. Eu nunca tinha pensado, na verdade, minha vida dessa forma, assim. Aí quando eu li o livro, foi a primeira vez que eu falei, realmente, que loucura, né? A gente passa por tantas coisas e nem se realiza, nem realiza como realmente a gente tem uma boa história. E só vivendo com coragem para a gente ter uma boa história, né? Mas gostava de ser o protagonista dessa história ou não? Deixar para o outro? Não, o filme eu já falei, vocês façam quando eu morrer. Porque em vida eu acho que é estranho de contar minha história, assim, eu estar num filme. E como é que agora o Gianni está? Está bem? O cancro desapareceu de vez ou é preciso uma vigilância permanente? Eu encerrei meu tratamento, né? Fui curado, mas existe sempre essa necessidade da vigilância. Eu tenho que fazer meus exames periodicamente para ver se está tudo realmente no lugar certo. Durante uns 5 anos ainda tem que ter uma observação. Quando os médicos lhe disseram a gravidade da sua doença, alguma vez pensou, chegou a minha hora, vou morrer? Claro, com certeza. A gente fica face a face com a morte e é uma possibilidade, né? Aliás, estamos o tempo todo, né, face a face com a morte. A gente não para pensar nisso, mas ela sempre nos ronda, né? Mas quando você tem uma doença dessa, ela realmente está muito perto e faz você realmente pensar nisso. Eu cheguei a falar, ok, se tiver que ser a minha hora, vai ser e eu vou ter que entender e vamos passar por isso, porque um dia a gente vai passar, né? E recebeu isso com naturalidade ou com algum choque? Eu acho que o momento inicial é sempre um choque, não tem como... Porque você nunca espera, né? Uma pessoa jovem tá com uma doença dessas, é sempre uma surpresa enorme. Ainda mais eu que sempre me cuidei, tive um hábito muito saudável, né? Sempre pratiquei esporte, tive sempre uma mente muito saudável também. Na minha cabeça eu jamais teria o perfil de ter essa doença, né? E alguma vez imaginou que dizer aquilo que eu costumo dizer, porquê a mim? Porquê é que isto me está a acontecer a mim? Porquê eu? Eu nunca questionei, nem tive uma reação negativa. Eu acho que a vida te apresenta as coisas e você tem que viver o que existe para você. Não adianta ficar, né? Você tem essa opção de ficar reclamando, se sentindo uma pessoa desgraçada, ou você fala, ok, é o que me apresenta, eu vou ver o que tem nisso, vou encarar como um desafio e ver o que tem por trás disso. E aí você descobre que tem muita coisa interessante também para você aprender e importante, né? O seu cancro é um dos tipos mais raros e mais agressivos. Quer descrever-nos de uma forma simples em que é que se traduz exatamente? Ele é muito agressivo porque ele se manifesta muito rápido, ele é no sistema linfático, então ele se manifesta muito rápido, toma o seu corpo de uma forma muito rápida. Não pode ser combatido de uma forma específica numa parte não tem do como seu operar. corpo. Não tem como tem que ser operar. combatido dos pés à cabeça, é isso? Exatamente. É todo o sistema, então não é um órgão que você pode operar, tirar. Então ele é muito agressivo porque ele toma o seu corpo inteiro. Então ele exige também um tratamento muito agressivo, né? O tratamento de quimioterapia meu foi muito agressivo. Numa das passagens do livro diz o seguinte: olhou pela primeira vez para a cara da morte, a sua morte, e foi tomado por uma calma profunda. Viu com clareza o verdadeiro lugar de todo mortal na sua condição mais pura, a solidão, e sentiu-se forte nesse lugar. O Gianni descobriu que é possível sentir-se forte, sentirmos-nos fortes quando enfrentamos a morte? Com certeza. Mais do que tudo, eu desmistifiquei a morte. A gente tem muito medo, né? A morte é o absoluto desconhecido, é ir para o escuro, né? Mas eu desmistifiquei, assim, o medo cedeu lugar a um entendimento, assim, eu lidei com a possibilidade da minha morte e com a efetiva morte do meu pai, né, que morreu durante o meu tratamento da mesma doença.
Então, serviu muito para eu desmistificar. Eu acho que a morte é uma coisa natural. É claro que eu sou jovem e espero viver muitos anos, né? Não me parece muito natural você partir assim tão cedo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo tem que cumprir aquilo que está determinado de uma certa forma. Acredita no destino, Gianni? Eu acredito no destino e acredito que a gente não tem controle sobre nada. A gente tem o livre-arbítrio, fazemos as nossas opções, mas tem certas coisas que a gente realmente não tem controle. Então, e não acho saudável a gente tentar controlar uma coisa que a gente não consegue, porque senão a gente vai ser frustrado, a gente vai se machucar. Então eu entendi muito isso. O que é dramático na sua história é que tudo aquilo que poderia correr mal, correu mal. Chegou a ser, quando estava a ser colocado o catéter, que a partida é uma operação relativamente simples, teve uma paragem cardíaca e teve que ser sujeito a manobras de reanimação. O Gianni teve sempre consciência de tudo o que lhe estava a acontecer? Sempre. Eu sempre quis saber de tudo, pedia para não me esconder em nada e tinha total consciência da gravidade de tudo que eu estava passando. Já há pouco fez referência à sua mãe, que o acompanhou ao longo de todo este processo. Para ela, a sua sobrevivência foi uma espécie de segundo renascimento do filho? Foi. O meu processo que eu vivi, que minha mãe viveu junto comigo, foi muito bonito de ver como foi transformando nossas vidas, sabe? A vida da família. Da família, e principalmente da minha mãe, porque minha mãe estava cuidando do marido dela que também e do estava filho dela. Com uma doença fatal. Exatamente, as duas pessoas super importantes na vida dela. Então, assim, o que poderia ter sido um peso, uma coisa que as pessoas olhavam pra gente e falavam, nossa, mas que drama, que coisa, que desgraça, né? Pra gente não foi. A gente conseguiu reverter aquilo com a nossa leveza, foi importante, a gente foi se transformando e foi buscando o entendimento daquilo e deixar de lado o drama e viver a realidade e tirando o peso. Quando você tira o peso, tudo fica mais fácil. Quando você vive o dia... Você acha que essa atitude é importante para a recuperação? É muito importante. Os médicos também lhe disseram isso? Claro. Acho que quando você se coloca diante de um problema de uma forma positiva, acreditando na solução ou sem fazer drama, eu acho que quando você põe peso demais, além do que ele já existe, né? Além das dificuldades, fica tudo muito mais difícil quando você coloca um peso, óbvio. Uma das pessoas que o visitava com muita frequência no hospital era a atriz e sua amiga Cláudia Raia, que os portugueses também conhecem. É verdade que em determinados momentos ela ia lá e dançava no seu quarto? É verdade. Ela foi a primeira pessoa que eu contei que eu estava doente, porque quando eu descobri, 2 dias depois eu ia começar um ensaio de um musical com ela. Então eu tive que ligar para ela e falar, olha, você vai ter que achar outra pessoa, porque eu tô com câncer. Ela naturalmente se sensibilizou na hora e ela passou a me visitar todos os dias, enquanto ela ensaiava essa peça que eu iria fazer. Então ela fazia questão de trazer os ensaios ali para o hospital, me mostrar tudo o que estava acontecendo, para eu de alguma forma participar e também para tornar meus dias mais alegres, mais leves, né? E ela conseguia, porque ela tem um astral maravilhoso. Os dois têm uma origem semelhante, no sentido em que vêm do interior para a grande cidade. Sim. E isso aproximava-os, de alguma maneira. Apesar da leveza de que o Gianni fala, a verdade é que no livro, que eu já tive a oportunidade de ler, é marcado por alguma dor e por algum sofrimento. Aliás, num dos momentos, o Gianni compara o seu transplante a uma espécie de bomba atómica que engoliu e cujos efeitos sentem todo o seu corpo. O transplante foi a parte mais penosa fisicamente, né? Ficou numa espécie de caverna, isolado de tudo e isolado da luz, por exemplo. Eu tive que ficar e fisicamente é o mais difícil, né? O transplante nada é porque é uma químio muito forte que acaba destruindo a sua medula e você reimplanta as células de novo. No meu caso foi um transplante autólogo, né, da minha própria medula. Então você implanta a célula para nascer de novo uma medula. Nesse período é como se você estivesse fritando o seu corpo por dentro, assim. Sente um fogo cá dentro, nos seus órgãos?
As membranas todas ficam sensíveis demais, por isso que é muito difícil, né, assim, fisicamente. Mas passa muito rápido, eu não gosto de falar muito, porque parece que quem vai passar por isso fica desestimulado. O que eu tenho a dizer também é que passa muito rápido. Durante que você está lá parece uma eternidade, mas... Quantos dias é que esteve nessa situação? Olha, assim, o transplante todo dura, o processo todo dura uns 20 e poucos dias, mas assim, a parte difícil mesmo são 5 dias, assim, que são realmente bem difíceis fisicamente. No livro que agora foi publicado em Portugal, conta-se que o Gianni usava uma corrente que lhe tinha sido trazida pela sua irmã, uma corrente de Nossa Senhora de Fátima. Acha que teve mesmo proteção divina neste caso? Eu tive muita, tenho certeza. Eu acredito muito que eu tive. Proteção tenho, a vida inteira eu sempre achei isso. Eu me sinto um cara muito protegido. Agora, você falou de Nossa Senhora de Fátima, é impressionante como as pessoas me mandavam coisa daqui, vários fãs portugueses, e até os brasileiros também que vêm muito para cá. E eu gostava muito, e eu quero um dia voltar a Fátima, porque eu já conheço, mas já estive. Gostaria de um dia voltar lá e de alguma forma agradecer, porque aquele centro ali foi um lugar que de alguma forma veio uma energia muito boa para mim. Já recebia muitas propostas e muitas ideias dos seus fãs de como salvar para o ajudar. Havia algumas mirabolantes ou não? Ou era tudo muito razoável? Não, existia de tudo que você pode imaginar, me mandava, assim, de medicinas alternativas ou crenças religiosas. Bom, o Brasil existe um secretismo religioso, é uma loucura, né? Uma mistura de várias religiões africanas e tudo. Então, um pouco de tudo eu recebi, assim, coisas. Qual foi a mais mirabolante, aquela que não vai esquecer? A mais engraçada, assim, exótica, digamos assim, foi cura por EPs, pessoas de outro planeta. Extraterrestres? É. Como é que era exatamente? Qual era a proposta? Você recebia um gráfico e aí eles pediam para você ficar olhando para esse gráfico, que as pessoas de outros planetas emanariam uma luz através dali e iam te curar. Como é que foi a gestão mediática da sua doença? Em determinada altura, o Gianni diz que tem quase o Brasil inteiro no seu quarto. Foi difícil lidar com isso? Foi difícil, porque é um período que você precisa de estar sozinho, né, de privacidade, você está muito sensível e... Ao mesmo tempo tinha parece um circo armado, assim. Em permanência no hospital? Teve durante muito tempo. E no começo me parecia muito estranho, mas depois eu mesmo tive a necessidade de uma hora falar com as pessoas, porque eu tinha vontade também de agradecer tanto carinho que eu recebi, de alguma forma as pessoas estavam lutando junto comigo e eu sentia a necessidade de dar uma palavra com elas. Então parou de me incomodar e a imprensa no Brasil, eu tenho que dizer que foi muito respeitosa, assim. Não houve rumores ou histórias mais extraordinárias sobre até houve, mas eu sentia que existia qual é a palavra? Tinha uma sensibilização, a imprensa ficou sensibilizada com a minha história, realmente. De fato eu sentia que tinha uma torcida até da imprensa, assim. E é por isso que quando decide sair pela porta principal, mesmo fragilizado, e assumir cara a cara com os brasileiros que estava melhor e que ia deixar o hospital, numa operação que foi organizada quase de uma forma militar, ensaiada ao milímetro. Foi isso. Na última hora eu ia sair pelos fundos, até porque me foi sugerido isso como uma forma, né, de você evitar também muito contato com as pessoas, para me proteger, mas eu quis sair pela frente ali. Eu achei que é isso, eu fiquei com vontade de falar com as pessoas, de agradecer, de dar uma explicação. É dessa altura que há uma foto famosa sua com o presidente Lula, que também estava no hospital e também estava careca, tinha rapado o cabelo por causa de um problema, um problema de saúde também. Como foi esse encontro com o presidente do Brasil no quarto do hospital? Foi interessante. O Lula é uma pessoa muito carismática e a gente não conversou muito tempo, mas trocamos algumas opiniões sobre coisas em comum que a gente estava vivendo. Mas foi ele que apareceu no seu quarto? Foi ele que apareceu no meu quarto. Ele estava fazendo um tratamento aquele dia e pediu para ir lá me visitar.
E eu, obviamente, eu aceitei. Tinha curiosidade de conhecê-lo também, como pessoa carismática que ele é, né? Enfim, foi muito interessante. Ele, a mulher dele, a dona Marisa também. Foi E um fotógrafo que registrou esse momento. Pois é. Tinha um fotógrafo lá que apareceu e perguntou se podia registrar. Eu falei, tudo bem. Lula foi um presidente que mudou o Brasil, do seu ponto de vista, ou não? Há a ideia aqui na Europa de que o Brasil neste momento está numa fase de grande mudança, e isso se deve um pouco ao presidente Lula. Eu acho que sim, eu acho que inegavelmente ele tem um valor incrível no Brasil, na história do Brasil, né, o Lula. Eu não sou super entendido para falar de política, realmente não tenho acompanhado como eu gostaria até, mas eu percebo que é uma nova fase assim, com o Lula. Acho que o Brasil entrou numa nova fase. Assim. A gente tem muitos problemas ainda, né, de tudo, de corrupção, tem um histórico... Violência, que é difícil. Violência, pobreza, corrupção. Eu acho que são históricos que são difíceis de apagar, assim, de uma hora para outra, de você contornar, né? Tem toda uma mentalidade também que é difícil de reverter ali, mas eu acho que ele fez um bom governo e tentou lindamente fazer o Brasil melhor. E como é que foi o regresso aos palcos depois da doença? Foi ótimo, foi ótimo. Foi um momento bem emocionante, assim. Foi muito simbólico, né? Voltar Tinha a os trabalhar. médicos e os enfermeiros e todo o pessoal médico na primeira fila. Eu convidei todo mundo. Enfim, eles eram muito responsáveis por eu estar de volta, né, no palco. E eu quis homenageá-los, convidei toda a turma. Foi muito emocionante, assim. Eu recebi todo o carinho também das pessoas que mais que estavam lá, mais do que para ver a peça, era para me apoiar mesmo, né? Para me desejar boa-vinda de novo, né? Na altura, já há pouco fez referência ao processo que aconteceu com o seu pai, uma doença que aconteceu com o seu pai, uma doença também fatal, um cancro no pâncreas, quando Gianni estava doente. Não é extraordinário ou irónico que tenha sido a doença a aproximar pai e filho, que ao longo das vossas vidas tinham sido um pouco distantes? É irônico. Mas eu acho que tem sempre tempo para tudo na vida, né? Assim, nunca é tarde para você se reaproximar, nunca é tarde para você dizer as coisas que você não disse, e nunca é tarde para você reverter ou resgatar uma relação, que foi o que aconteceu com a gente. E teve tempo de fazer isso nos últimos dias de vida do seu pai? Tive muito tempo, porque quando meu pai ficou doente, eu larguei tudo para ficar um tempão com ele. Depois eu fiquei doente e a gente ainda pôde ficar um pouco junto, embora a gente fizesse tratamento em lugares diferentes, mas de uma certa forma a doença nos aproximou também, né? E estava junto dele quando ele morreu, no hospital. Como é que foi esse momento? Também não foi aquele momento que para muitas pessoas poderia ser trágico, viveu de uma forma alegre, feliz. É verdade. Quando eu comecei a, enfim, de uma certa forma intuir que meu pai realmente estava partindo, os médicos também avisaram que estava piorando o estado, eu resolvi ir visitá-lo, larguei tudo para visitá-lo, e ele de fato morreu naquela noite que eu cheguei, e aí eu falei que eu gostaria de ficar com ele no hospital, e era uma parte que não podia ficar com ninguém, era a UTI, né, que não é permitido ficar com nenhum acompanhante, mas eu pedi para os médicos que eu queria passar aquela noite com ele. E foi naquela noite que ele morreu. Morreu nos meus braços e foi muito bonito a passagem, assim. Eu falei muita coisa para ele, eu cantei para ele, e de vez eu me assustar ou me alarmar, até com barulho, né, das funções dele, da máquina pitando, que as funções estavam a desvanecer. Eu tive uma calma inexplicável naquele momento, assim, e me senti bem, tanto é que eu comecei a cantar, e acho que foi uma passagem bonita mesmo, não foi triste. O Gianni está a publicar agora o seu livro, onde conta uma grande parte da sua intimidade e de um processo difícil pelo qual passou. Também há poucas semanas a atriz Angelina Jolie contou ao mundo, através de um artigo no New York Times, que tinha feito uma mastectomia. O que é que se passa e que leva as celebridades a contarem aspectos tão íntimos da sua vida ao público? Qual é a motivação? Olha, talvez
talvez uma necessidade enorme de se comunicar mesmo, né? De fazer a sua experiência algo maior que sirva para outras pessoas de alguma forma, ou de trocar, porque existe muito essa necessidade de trocar de alguma forma. Mas é um apelo que veio de si, ou foi pressionado, ou foi sugerido para ser feito? No meu caso, né, partiu absolutamente de uma necessidade minha de realmente de trocar com as pessoas. Já estava sendo dividido sem a minha participação. O Brasil inteiro veio junto comigo naquilo. Era muito forte a corrente que foi criada e eu não queria ficar parte disso, né? Eu tentei no começo, enquanto eu não tinha certeza do que era, eu tentei me preservar. Mas a partir do momento que eu falei, ok, está estabelecido que eu tenho essa doença, que eu tenho esse tratamento pela frente, eu quis falar até para evitar uma especulação que existe enorme. No Brasil começaram a falar milhões de coisas. Eu gosto da verdade sempre, né? E eu quis me pronunciar. O seu universo foi sempre muito marcado pelas mulheres, pela presença das mulheres. Até que ponto é que isso o moldou como homem? Acho que me mudou, me fez um homem sensível, o que eu acho muito bacana, assim, de uma certa forma eu sempre entendi um pouco esse universo da mulher, né, da sensibilidade, e me deu uma sensibilidade no trato com as pessoas também, e principalmente com as mulheres, né, acho que eu pude entender um pouco mais, assim, convivendo com tanta mulher. Terá sido por isso que o Gianni deve ser dos poucos brasileiros que não gosta de futebol? Não, porque eu acho que nem futebol nem é uma coisa de homem, não sei aqui, mas no Brasil não é nem uma coisa de homem ou de mulher, é uma paixão nacional. Eu não sei, no livro tem uma teoria, né, que eu até falo, que o futebol sempre, na verdade, me tirou meu pai de mim, né, meu pai era fanático por futebol, e vários momentos que eu queria que ele estivesse comigo, ele estava assistindo futebol. Não sei se isso foi no meu subconsciente, talvez um trauma, mas de qualquer forma eu nunca gostei do futebol. E também porque minha família sempre foi de basquete, jogadores profissionais, então eu cresci numa quadra de basquete. O futebol não era o desporto mais popular. Exatamente. Desde criança que o Gianni também sentiu sempre um grande fascínio pela televisão, passava horas em frente à televisão. É verdade que foi enquanto adolescente que descobriu Marília Gabriela na televisão, a mulher que viria a ser sua mulher mais tarde, uns anos depois? A Marília tinha um programa muito conhecido no Brasil, matinal. Ela era a grande mulher da televisão nas manhãs, tinha um programa interessantíssimo sobre variedades. Ela entrevistava, era sobre sexo, sobre moda, sobre um monte de coisa. E eu, como criança, assistia fascinado aquela mulher tão inteligente, tão multitalentosa, né? Essa imagem eu lembro, eu nunca esqueço, deu ligando a televisão, e quando ela aparecia eu ficava fascinado por ela. Mas nessa altura não imaginava que mais tarde iria ser seu namorado e seu marido? Claro que não, né? Isso nunca eu podia pensar. E o facto de terem uma diferença de idades tão grande foi alguma vez, alguma coisa no meio da vossa relação ou não? Ou esse facto era inexistente? Quando está com ela, a questão da idade não se coloca? Foi absolutamente inexistente. Nunca existiu essa questão, esse questionamento, na verdade, eu nunca nem senti essa diferença de idade, porque a Marília é uma mulher muito jovem e em nenhum momento eu senti essa diferença de idade. O Gianni começou a sua vida como ator na novela Laços de Família, onde tinha cenas de amor arrebatadoras com a atriz Vera Fischer. Marília Gabriela teve necessidade, numa altura, de deixar de ver a novela para não assistir ao realismo dessas cenas? A Marília não assiste novela, ponto. Assiste. Então não foi por causa que eu estava fazendo cenas de amor. Eu não, se fosse eu também não assistiria. Não acho que deve ser muito bom mesmo. Mas ela, no caso, nunca assistiu novela. Pode ser perturbador para o companheiro ou para a companheira. Na televisão, numa outra novela, é uma cena que vem descrita no livro que eu achei bastante divertida, entrega-se de tal forma a novela com a atriz Ana Paula Arósio que ela lhe parte os dentes e o Gianni fica um galã desdentado. Quero contar o que é que se passou nesse momento. Foi um acidente numa cena que ela tinha que quebrar uma estátua e ela tinha uma barra de ferro de verdade na mão e de repente ela me atingiu com aquela barra. E foi um acidente que, enfim, uma fatalidade que eu tive que realmente consertar 4 dentes, né, por causa daquilo.
Eu sei que houve algumas peças de teatro em que lhe foi pedido que surgisse nu no palco e o Gianni nunca aceitou. Tem algum... A nudez em palco é para si um tabu? Não, eu acho a nudez no palco linda, assim, sempre fiquei muito impressionado com o palco, assim, com a possibilidade de liberdade que ele te dá. Acho muito bonito, a nudez é muito simbólica, principalmente no teatro, né? Eu já vi coisas maravilhosas e fico até com vontade de fazer, de ter esse despudor, de ter essa liberdade. Acho que deve ser muito enriquecedor para o ator fazer. No caso do Brasil, depois de que você se torna uma pessoa muito conhecida, eu fiquei com medo da peça ser menor do que a nudez, sabe? Que a nudez ficar muito em primeiro plano e apagar um pouco o que a peça tem de oferecer de melhor, que é o texto, né? Então, por isso que eu nunca aceitei. Mas admito fazê-lo, não é uma questão individual de não se sentir confortável fazê-lo, mas acha que isso poderia ser uma distração, é isso? Exatamente. Eu não tenho grandes pudores, assim. Eu acho que nessa nossa arte não dá para você ter tanto pudor, assim. Antes de ser ator, o Gianni foi modelo, esteve vários anos fora do Brasil. Conheceu Carla Bruni, que viria a ser anos mais tarde primeira-dama de França. Como é que foi o encontro com Carla Bruni? Tive um encontro muito rápido, na verdade. Claro que ela nunca vai lembrar de mim, só eu que vou lembrar dela. Foi uma vez num desfile, na verdade, acho que em Genebra, se eu não me engano. E foi interessante conhecer, uma mulher lindíssima, né? E eu, naquela época, era um cara que só meditava, assim. Aí, quando eu conto isso para meus amigos, eles querem me matar, né? Porque, como assim? Você não chegou nem a falar com direito com ela? Mas era uma fase muito específica na minha vida também, que eu era muito tímido, muito reservado, gostava de meditar. Esta não é a primeira vez que está em Portugal, já passou por aqui diversas vezes. Que imagem é que tem de Portugal, Gianni? Olha, primeiro de tudo, eu adoro o povo português, que sempre me recebeu muito bem. Percebo que tem um carinho muito grande e respeito pelo Brasil. Isso é muito bacana. Eu não conhece atores, conhece escritores Conheço, portugueses? tenho alguns bons amigos aqui, pessoas que foram inclusive trabalhar no Brasil, como Nuno Lopes, que é um ator maravilhoso. Aqui o Paulo Rocha, agora, que trabalhou comigo na novela Guerra do Sexo, o Ricardo Pereira, são portugueses que foram muito bem sucedidos também lá no Brasil. Eu acho que a gente tem muito ponto em comum com o povo português, né? Embora eu acho que o brasileiro seja mais quente de alguma forma, talvez até por ser um país tropical, né? A gente é de uma natureza mais quente, mais exuberante. Eu acho que o português é um pouco mais reservado, às vezes eu sinto uma melancolia até aqui, até para a coisa do fado, né? Que puxa para uma introspecção. Gianni gosta de fado? Eu gosto de tudo, assim. Eu sou muito curioso e gosto de testar um pouco de tudo, assim, meus ouvidos, meu olhar para tudo. Uma das frases que é repetida no seu livro, é de um dramaturgo americano, Edward Albee, que diz que quem não foi ferido pela vida ainda não viveu. Depois da experiência por que passou, que significado é que esta frase tem para si? Pois eu acho que faz um sentido enorme. Essa peça era triste de constatar, na verdade, isso, né? Mas de uma certa forma, assim, eu acho que a gente aprende muito com as feridas. Eu acho que os percalços da vida não são nada mais do que elementos para a gente crescer, para a gente se deparar com os nossos questionamentos, com os nossos posicionamentos, e a gente sempre sai muito maior de cada sofrimento, né? De cada ferida. Esse meu processo que eu passei foi absolutamente enriquecedor para mim. Eu me considero uma pessoa muito melhor depois disso, muito mais apta a viver com prazer e dando muito mais valor às coisas que importam hoje em dia, né? Eu me sinto abençoado por ter passado por isso e ter entendido tanta coisa, e hoje estar aqui, poxa, com outro entendimento, com outra relação com as pessoas, com o meu trabalho, com a minha vida. Geraldo Giannichini, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado a você, foi um prazer. Nós voltamos com De Caras na próxima semana. A todos, uma muito boa noite.